Bom dia, gente. Pessoal, hoje a gente vai finalizar, tá certo? A parte do conteúdo sobre calor e mudança de estados. A gente vai entender como é que funciona essa mudança de estado sobre pressão constante. Pessoal, lembrando que a gente comentou na última aula sobre o diagrama de fases, tá? Onde a gente tem as fases do estado sólido, líquido e gasoso. Que a gente viu a curva de sublimação, tá? Que é essa curva aqui, do ponto zero, certo? Até esse ponto aqui que a gente chama de ponto tríplice, tá? Essa é a curva de sublimação, onde a substância vai coexistir no estado sólido mais vapor, tá certo? Do ponto tríplice, a gente tem a curva de fusão, tá? Onde a substância ela vai coexistir tanto no estado sólido como no estado líquido, tá certo? Fora, além da curva de fusão e sublimação, a gente tem a curva de vaporização, certo? Onde a substância vai coexistir no estado líquido e vapor, tá? O estado sólido fica nessa região aqui, certo? O estado líquido aqui, ok? E o estado de vapor aqui, certo? E ainda aqui a gente tem um ponto crítico na curva de vaporização, onde a substância que está acima desse ponto crítico, a gente não consegue liquefazer, tá certo? A gente não consegue transformar essa substância que está acima do ponto crítico na curva de vaporização, torná-la do gasoso para o líquido, certo? A gente não consegue fazer esse processo, ok? Lembrando para identificar, tá? Qual é o processo qual é o processo de transformação de matéria, de mudança de estado, essa substância está passando no diagrama de fase. Vamos pegar, por exemplo, esse gráfico aí, tá certo? Há uma pressão, PA, tá? E uma temperatura, TB. A substância ela está em que estado? Me identifica aí. Ela está a uma pressão de PA, tá? E numa temperatura de TB. Em que estado essa substância está? Pessoal, no diagrama de fases, a gente consegue, tá certo, identificar em que estado a substância está. Esse estado é esse estado físico. Quais são eles? O estado sólido, líquido e gasoso, certo? No diagrama de fases, a gente faz o diagrama onde a gente vai possuir a curva de sublimação, a curva de fusão e a curva de vaporização. E também onde tem a temperatura ou a quantidade de calor que está sendo fornecido ou a pressão dela, tá certo? Dependendo de como é que a gente está montando esse diagrama. O diagrama, no modo geral, tá certo? A priori, vamos voltar uns dois slides aqui, ele é feito da seguinte forma, tá? Onde a gente vai traçar essas retas aqui, significando ser o ponto tríplice, onde vai passar para o estado sólido, onde vai ter o estado líquido, tá? E onde vai ter o estado gasoso. Certo? Essa reta aqui, ela significa ser a curva de sublimação, tá? Aqui é a curva de fusão, certo? E essa curva aqui é a curva de vaporização, tá? Nessa curva de sublimação, a substância em si que está sendo estudada, ela pode coexistir em dois estados da matéria, certo? Na curva de sublimação, ela pode estar no estado sólido ou no estado gasoso, certo? Na curva de fusão, ela pode coexistir ou tanto no estado sólido ou no estado líquido, certo? Já na curva de vaporização, ela pode coexistir no estado líquido ou no estado de vapor. O que é importante no diagrama de fase é que a gente consiga observá-lo, tá? E indicar a uma determinada pressão e uma determinada temperatura em que estado da matéria aquela substância está. Tá? A gente vai ter uma pressão em que olhar e uma temperatura em que olhar no diagrama para identificar qual é o estado da matéria que aquela substância se encontra naqueles dois pontos. Aí a gente viu como identificar isso, certo?
A gente fez um pequeno exercício, tá? Que eu pedi, certo? Que me identificasse em que estado, certo? Uma substância que está no ponto A vai passar para o ponto B, olhando esse gráfico aqui. Em que estado essa substância se encontra no ponto A? No estado sólido, tá? Então, veja como ela está passando para o estado B, como é o tracejo do gráfico, em que reta, em que curva ele está passando. E aí, pessoal, vocês me responderam na última aula sobre isso. Se a substância no ponto A ele está no estado sólido, certo? E vai para o ponto B, ele está em que estado? Quando ele passa para o ponto B. Ele passa pela curva de fusão, então ele está no ponto B no estado líquido, tá certo? Vocês têm que olhar em que determinado ponto está pedindo para que a gente identifique o estado da matéria, daquela substância, tá certo? Vai estar uma determinada pressão, uma determinada temperatura, e a gente vai observar em que, como, em que curva ela vai passar, tá certo? Para identificar qual é o processo, que pode ser difusão, vaporização ou sublimação, para depois a gente conseguir identificar em qual estado da matéria aquela substância pode se encontrar. Então, voltando aonde a gente estava, sobre a mudança de estado à pressão constante. Observando esse gráfico aqui, do ponto A, tá? Da pressão A, PA, a uma temperatura TB. Então, que estado da matéria essa substância aí está se encontrando? Líquido. Líquido. No líquido, tá certo? No estado líquido. Por quê? Porque ela passou a uma pressão A pela curva de fusão e se tornou a uma determinada temperatura no estado da matéria do líquido, tá certo? Se a gente fosse olhar a uma pressão PA, uma temperatura TC, observem que ela já vai estar em um estado gasoso, no estado de vapor, certo? Agora observe o que eu falei sobre o ponto crítico da curva de vaporização. A uma pressão TC, certo? Ele com a temperatura TC, ele já vai estar perto ou acima do ponto crítico. Então, essa substância, ela não pode, a gente não pode, não vai conseguir transformá-la novamente no estado líquido, por conta disso, certo? Substâncias que estão acima do ponto crítico na curva de vaporização, a gente não consegue passar pelo processo de liquefação. Tá? Mas aí, como é que ocorre a mudança de estado sobre pressão constante? A temperatura, tá? Ela não vai variar durante o processo de mudança de estado. Vai haver, claro, um consumo de calor para alterar a estrutura interna dessa substância, certo? Por exemplo, na fusão do gelo, a sua temperatura em si não vai mudar, mas ele vai retirar o calor do meio para tentar desmontar a estrutura cristalina do gelo, tá certo? Então, na solidificação, a gente tem que retirar o calor da água para que a estrutura cristalina ela se forme. Tá? Para a gente fazer o processo de transformar a água, tá, em gelo, a gente tem que retirar dessa água o calor, certo? Uma quantidade de calor para que a estrutura cristalina aí comece a se formar. Então, o calor latente, que a gente chama, é o calor de fusão de determinadas substâncias em si, certo? Então, esse calor latente é o calor que vai ser consumido durante as mudanças de estado. E o que a gente viu antes, quando a gente fala em calor e mudanças de temperatura, a gente estuda o calor sensível, tá? Que é o calor que vai ser consumido se houver uma mudança de temperatura. Certo? O calor latente, a gente calcula através de LF igual a Q dividindo a massa, tá? Onde LF vai representar o calor latente de fusão das substâncias, que é a quantidade de calor que está sendo fornecida ou retirada, e M, a massa da substância que está sendo estudada, tá certo?
Nesse caso, nesse assunto, nessa parte do assunto, a gente vai estudar o calor latente, difusão das substâncias. A pressão de vapor em si, quando a gente mantém a temperatura do vapor e aumenta-se a pressão, então a gente está comprimindo, tá, aquela substância em um certo valor da pressão que a gente quer chegar. Aí, o vapor irá passar para o estado líquido, tá certo? Ou condensando, ou se liquefazendo. Então, essa pressão que a gente fala é a pressão de vapor, quando a gente aplica uma pressão para tentar fazer o processo de mudança de estado daquela substância, tá? Então, como é a influência da pressão nas mudanças de estado? De um modo geral, tá? Com o aumento da temperatura, vai haver, claro, um aumento do volume dessa substância, né? Então, o volume do vapor em si, ele é maior que a do líquido, tá? Que é maior também do que o sólido. Então, se a gente aumentar a pressão, a gente vai dificultar ou vai facilitar o aumento do volume? O que vocês acham? Não entendi a pergunta. Pessoal, se a gente aumenta a temperatura, a gente está aumentando o volume da substância. Mas se a gente aumentar a pressão, a gente está aumentando o volume dessa substância ou está dificultando o crescimento do volume da substância? Dificultando o crescimento? Oi, Amanda? Dificultando o crescimento? Está dificultando o crescimento do volume dessa substância. Ela vai ter pouco espaço para movimentar as partículas, já se ela estiver no estado gasoso, porque a gente aumenta a pressão, está diminuindo o espaço que ela tem, tá, para se movimentar. Então, por consequência disso, para uma pressão maior, as temperaturas de mudança de estados aí vão ser maiores. Então, elas estão relacionadas entre si, certo? Como eu estava falando a vocês, o ponto crítico, tá certo? De uma substância em relação à curva de vaporização. É a partir desse ponto crítico aqui, da curva de vaporização, que a substância ela não vai mais se liquefazer, ou seja, ela não vai mais sair do estado gasoso para o estado líquido, tá certo? Por quê? A substância no estado gasoso, ela pode se liquefazer apenas por compressão, se essa substância estiver abaixo desse ponto crítico. Se ela estiver acima, então ela não vai mais se liquefazer, tá certo? Aí, versão, uma substância nesse estado gasoso, tá, ela não vai poder ser liquefeita apenas por compressão acima do ponto crítico, tá? É o que eu falei, já falando anteriormente no começo, acima desse ponto crítico, tá? A substância que está sendo estudada, ela não vai poder mais ser transformada do estado gasoso para o estado líquido, tá certo? Por compressão. Pessoal, vocês têm que ter em mente que para qualquer substância em si, se a gente aumentar a pressão externa, o líquido ferverá de uma maneira que a temperatura vai se tornar mais elevada. Então, se a gente aumenta a pressão, a gente, consequentemente, está aumentando a temperatura em si, tá? Pessoal, aqui a gente consegue ver melhor nesse gráfico a influência da pressão nas mudanças de estado, tá certo? Vejam só, há uma pressão 1 e há uma determinada temperatura T1, tá? Vocês observam que a substância está em que estado da matéria? E aí, pessoal, há uma pressão T1, tá?
Em uma temperatura T1, a substância está em que estado da matéria? Está passando por que curva? A curva da ebulição. Certo? Porque aqui, vejam só, a temperatura T1, ela está em dois pontos, tá? Uma que está passando pela curva de fusão, tá? E o outro ponto, ele está passando, está praticamente se encontrando na curva de vaporização, certo? Aqui a gente precisaria saber em que determinada temperatura tem para identificar qual é o estado em que a substância está se encontrando naquela determinada temperatura, tá? Diferente quando a gente vai olhar o ponto da pressão 2, certo? E da temperatura T2. Quando a gente observa aqui, esse ponto P2, a temperatura T2, o segundo ponto, ele já está se encontrando perto do ponto crítico, então ele está na curva de vaporização, certo? Então a substância ela vai se encontrar entre o estado líquido e vapor, tá? A gente, para determinar o estado da matéria que ele vai se encontrar aí, após esse ponto da curva de vaporização, a gente teria que ter os valores, tá certo? Da temperatura, ok? Então, aqui a gente vê, para finalizar, vamos ver o caso da água, tá? A água, ela é próximo do ponto de congelamento, ela é uma importante exceção. Por quê? O gelo, ao se formar, ela tem uma densidade maior que a água. Então, o que vai fazer esse gelo flutuar, né? Isso. Então, veja como é a representação da água, tá? Do caso da água no diagrama de fases. Porque aqui a gente está levando em consideração as mudanças de estado, certo? Como o gelo, ao se formar, ela possui uma densidade menor do que o da água, ela vai fazer com que esse gelo comece a flutuar, tá certo? Então, as curvas no diagrama de fase vai ser desse jeito, ok? Onde a gente vai identificar o volume, tá? A densidade, certo? E a temperatura que aquilo está ocorrendo, certo? Se não fosse isso, se não fosse por conta da densidade, tá? O gelo ia se acumular no fundo dos rios, tornando a vida ali um pouco impossível, tá? Então, o gelo na superfície ele vai atuar muito como o quê? Como um isolante térmico. Ou seja, não vai ter tanto calor fornecido para aquele ambiente marinho aí, por conta que o gelo, por ter uma menor densidade, ele vai flutuar e vai atuar como isolante térmico, possibilitando a vida ali. Certo? Alguma dúvida em relação a esse conteúdo dos gráficos do diagrama de fase? Pessoal, alguma dúvida referente ao diagrama de fases e a questão de calcular o calor latente de fusão de uma determinada substância? Sim, Anne, eu vou disponibilizar esse PDF completo, tá? Agora, assim que eu finalizar a aula lá no Classroom, tá certo? E a água, ela é uma exceção à parte, tá certo? Eu só quis aqui, acho interessante mostrar para vocês como seria o gráfico da água em relação ao diagrama de fase, da mudança de estado. Porque quando a gente passa a água do estado líquido para o sólido, a gente está fazendo a formação, tá certo, do gelo. Só que aí, o gelo, ele possui uma densidade menor do que a água, que faz com que ele flutue, tá? Então, o gelo, ele vai atuar como um isolante térmico, é mais como uma curiosidade da física que eu trouxe para finalizar a vocês. E aqui também a questão de como seria o diagrama da água. Se a gente estivesse estudando ela, a gente vai olhar o diagrama de fases da água em relação ao volume, tá? A densidade, certo? E a temperatura, tá? Aí eu vou passar para finalizar uma atividade com um diagrama de fase em algumas questões, certo? Aí vocês tentam fazer em casa, que na próxima aula, na quinta-feira, se tiver alguma dúvida referente a como identificar a substância no diagrama de fases
Ou calcular, tá certo? O calor latente de difusão das substâncias, eu vou estar resolvendo com vocês essa atividade. Porque aí, se tiver alguma dúvida referente ainda a isso, a identificar os estados da matéria que aquela substância vai se encontrar a uma determinada pressão, a uma determinada temperatura, tá? Com a atividade a gente consegue visualizar melhor, porque aí vocês vão ter o gráfico bonitinho ali, tá? Por visualização e vão conseguir entender ou ver em que determinado ponto aquela substância está. Só que aí no gráfico vai estar a um valor de temperatura e um valor de pressão, tá certo? Então, a partir desses dois valores, a gente consegue ver aonde está passando, ou se está passando pela curva de fusão, ou se está passando pela curva de sublimação, ou se está passando pela curva de vaporização, tá certo? Mas o caso da água é mais uma curiosidade para vocês, tá? Alguma dúvida referente aí ao assunto? Pronto, certo. Aí eu vou finalizar as questões aqui para a atividade, tá? De estudo sobre esse assunto. E a frequência eu vou colocar tudo assim que a gravação ficar disponível para mim, tá certo? Porque aí eu já coloco como material para vocês, ok? Então, é só, pessoal. Vou finalizar por hoje, tá? E aguardem as postagens do material lá no Classroom, certo? Tchauzinho, até a próxima.